buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximaram-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, aqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guarde e nos conduza à vida eterna. Podemos sentar. Que alegria poder estar presente aqui nessa comunidade, segunda vez que celebro aqui, e ver o quanto as maravilhas de Deus têm operado milagres nessa comunidade. Pois se você está aqui, você é o milagre de Deus. A vida que Deus nos deu já se torna milagre. E hoje, de modo particular, celebrar primeiro a festa de São Tiago, um dos primeiros apóstolos chamados por Jesus, mas principalmente a festa, o tríduo desses 2, São Joaquim e Santa Ana. Os 2, como bons judeus que eram, frequentavam o templo. Joaquim podia entrar porque era o homem, as mulheres tinham um lugar à parte que elas tinham que acompanhar. Mas esperavam cumprir-se aquilo que o profeta Isaías havia dito: nascerá de uma mulher uma criança que será o Salvador de todos. E com certeza rezavam esperando isso. Quando será que Deus vai nos salvar? Quando será que essa criança vai nascer? Quem será a mulher a escolhida? Quem será a bem-aventurada que será a mãe do Salvador? E sem saber, Deus usou desse casal para gerar a mãe do Salvador. Deus usou da educação desse casal com os filhos, com as filhas, para mais tarde escolher aquela que seria a bem-aventurada, a cheia de graça. Antes de ver o milagre de Deus, os 2 já contribuíram para que o milagre aconteça.
antes de receber a bênção, a recompensa, o milagre, já faziam parte da recompensa do milagre de Deus. A liturgia de hoje vem nos falar um pouco entre a missão que nós temos de ser igreja e a hora da nossa morte, o fim. O que será de nós? Quando chegarmos no nosso fim, que recompensa nós vamos receber? Será que nós receberemos Jesus na porta dizendo, entra, seja bem-vindo? Ou ele vai olhar para nós assim, pega esse tobogã aqui e desce ladeira abaixo? Não sabemos. Primeira leitura, Tiago vem dizer para nós que nós somos um primeiro milagre de Deus porque é a nossa vida, e que trazemos em nós como vaso de barro, na quarta-feira santa, quarta-feira de cinza, melhor dizendo, quando o padre, quando o diácono, quando o ministro, quando o bispo, impõe a cinza sobre a cabeça dos fiéis. O que é que a gente fala para os fiéis? O que é que vocês escutam os padres dizerem? Um de cada vez, senão não escuto todo mundo. Lembras que tu és pó, e para o pó hás de voltar. Tiago está dizendo, trazemos esse tesouro em vaso de barro. Isso aqui, pele, é pó, é barro. Fomos criados pelo barro lá no Gênesis 1, quando foi feito Adão e Eva. Mas há dentro de nós um tesouro que é grandíssimo, que é a alma que nos foi dada por Deus. Nascemos de Deus e a esperança é que retornemos para Deus com as atitudes que nós temos. E o grande sonho de Deus é ver de volta para casa os filhos que um dia saíram de lá. Tanto que Tiago vai seguindo na sua carta dizendo assim, somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Somos postos entre maiores apuros, mas sem perder a esperança. Porque há dentro de nós uma fagulha que nos atrai para Deus. Tipo as duas lanternas que estão ali, que entraram com a cruz e que vieram aqui em torno do Evangelho. Vocês podem olhar. Ele é um objeto gigante, mas é uma pequena fagulha que se mantém acesa. Dentro de nós também há uma fagulha de esperança. Dentro de nós há uma fagulha de quem anseia por encontrar-se com Deus. Deus não disse que seria fácil a nossa vida, mas disse que valeria a pena para aqueles que se mantessem firmes na fé, convictos. E aí Tiago vai terminar a leitura dizendo assim, que nós somos sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Somos convidados a dar testemunhos, e como testemunho, saberemos que um dia poderemos morrer por causa da palavra, ou que um dia vamos morrer. Essa vida mortal nos é levada. Mas um dia em Cristo ressuscitaremos para a maior glória de Deus. E quando ressuscitarmos, ou quando chegar a nossa hora da morte corporal, que voltamos a ser barro, espero que o nosso corpo seja projeto da salvação de Deus. Espero que a nossa alma esteja preparada para retornar para Deus. Afinal, Padre Adriano vive dizendo que nessa capela só tem santos. Que você reza daqui e consegue ver as auréolas que iluminam a cabeça de vocês. Verdade? Que ninguém aqui é pecador, que ninguém aqui às vezes está com um pezinho lá e outro cá, que todo mundo procura o caminho de Deus, certo? Tanto que nós estamos aqui em plena quinta-feira, você está em casa nos acompanhando com a Santa Missa. Louvado seja Deus por isso. Mas no Evangelho de hoje, não só a primeira leitura, mas desculpa, no Salmo de hoje, Padre, no Salmo de hoje, o Senhor nos convida a dizer assim, que a vida de quem se propõe no caminho de Deus não é fácil, que a gente passa por tribulação, que a gente passa por momento de raiva, uns momentos de angústia, uns momentos que dá vontade de bater com o gato morto só parar quando o gato miar. Mas aí o salmista vem nos dizer que os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria.
que aqueles que permanecem firmes na fé, apesar das coisas que atrapalham, esses colherão com alegria a misericórdia, o amor, a gratidão e o perdão que vem de Deus. Que possa ser sempre entre nós tudo isso. Já no Evangelho de hoje nós vemos um exemplo de uma mãe, e aqui entramos em contraste com outra mãe, Santa Ana, e depois a outra mãe, Nossa Senhora, está lá no canto. A mãe chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu quero vida boa para os meus filhos, eu quero garantia, eles estão contigo, mas quem me garante que no final eles vão ficar num bom lugar? Toda mãe tem preocupação com os filhos, né? Toda mãe quer sempre o melhor para os seus filhos. Não fala assim dos meus Juninhos, tadinhos seus meus filhos, eles são gente boa, esses amigos que eles estão andando é que atrapalham às vezes, né? Toda mãe quer sempre o melhor para o filho, e ela vai interceder: Senhor, eu quero o melhor lugar. E Jesus vai dizer para ela assim: para alcançar o melhor lugar no reino dos céus, é preciso começar pequeno. Para quem quer ser grande diante de Deus, precisa começar pequeno. Tem até uma música, se eu não me engano, é uma música evangélica, mas que diz assim: entrar no céu todo mundo quer, tem que varrer a igreja, ninguém quer, tem que limpar os bancos, ninguém quer, tem que entregar folheto, ninguém quer, mas entrar no reino dos céus, todos querem. E aí nós vemos um sinal de uma outra mãe, Santa Ana. Dizem os evangelhos, que os historiadores, os outros padres da igreja, que Nossa Senhora foi prometida ao templo, prometida a Deus, que ela cresceu no meio do templo servindo. Olha só que graça, uma mãe que consagra seu filho a Nossa Senhora, ou melhor, sua filha a Deus, que depois se torna Nossa Senhora ela, e coloca lá: filha, você vai servir a Deus. E o serviço no templo eram todos os que haviam: limpar, acolher, servir café, fazer o que precisasse ser feito ali, o serviço da humildade. A mãe que diz: foi o Senhor que me deu, então o Senhor vai usar para aquilo que precisa. Se Maria foi capaz de, diante do anjo, dizer: eis aqui a serva do Senhor, eu sou a prima, como que vai acontecer isso se eu não conheço homem nenhum? Se ela mostrou toda uma humildade diante de Deus, diante do anjo, é porque ela aprendeu de alguém. E diz o ditado que o fruto nunca cai longe da árvore. Se Maria teve a humildade de ser cheia de graça diante de Deus, de chamar a atenção de Deus, a humildade na resposta, a simplicidade: agora eu sou mãe de Deus, pegou as coisas dela e foi ajudar a prima que estava precisando, ela teve em quem aprender. Ela teve uma base, um alicerce, que mostrou como fazia. E aí a gente pode perguntar para as mães, ou pode perguntar para os avós que estão aqui, para os pais também: os seus filhos veem você como um alicerce do que eu devo ser no futuro? Os seus filhos olham para vocês e dizem: graças a Deus que Deus me deu você como mãe, você como pai. Você não, o Senhor e a Senhora como mãe e como pai. Porque Jesus vai falar para eles do que vai acontecer. Mas o importante para nós hoje é esse modelo de mãe. Querer salvar os nossos filhos, todas as mães querem. Mas é preciso prepará-los para que os mesmos busquem a salvação. É preciso rezar e rezar incessantemente pela salvação de todos. Mas é preciso também ensinar como se reza e como se busca a salvação. Assim fez Santa Ana na educação das suas filhas. E espero que aqui também nessa comunidade todas as mães sejam modelo de Santa Anas. Pois quem quiser ser o maior, diz o tema, seja o primeiro a servir. E hoje nós celebramos pedindo bênção, pedindo a intercessão de Deus às pastorais, aos movimentos e às irmandades.
Pessoas que assumiram esse compromisso com um único objetivo, quer dizer, com dois objetivos. Primeiro, servir a Jesus Cristo. É por causa de Jesus Cristo que vocês são as pastorais que são. Se for por causa do Padre Adriano, por causa de Dom Eduardo, ou por causa do outro padre que tinha antes do Padre Adriano, desistam. O que nós fazemos na igreja tem que ser por causa de Jesus Cristo. Isso é o primeiro. A segunda missão, por causa de Jesus Cristo, para servir aos irmãos que aqui estão, aos mais necessitados, aos mais fragilizados, aos mais queridos de Deus. Esse é o convite que Deus nos pede. Quem quiser ser o maior, aprenda a servir, sendo o menor aqui na terra. Pois aí poderá fazer como São Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. Que a gente possamos na nossa vida pedir a intercessão desses dois santos, que na sabedoria da idade, na sabedoria dos anos que foram para o povo judeu, quanto mais velho, mais sábio ficaram, nos ajude a encontrar-se com Deus, a ser parte do milagre de Deus, a ser parte da transformação de Deus nessa comunidade. Que através das nossas mãos, das nossas ações, o Senhor cure, o Senhor santifique e o Senhor faça muita salvação nessa terra de Santa Cruz. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, interceda por nós e nos ajude. Que possamos ter um coração puro, um coração manso e humilde, como o coração do seu Filho Jesus. Que possamos lembrar que Deus vem em nosso auxílio, que é Ele quem nos socorre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.